vocês. Por favor, cantores, garrafinha de água está aí? Tá aí a garrafinha de água? Oito pessoas. Vou dar uns 5 minutinhos, tá, gente? Enquanto isso, eu vou dando bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Feliz Natal, né? Feliz Ano Novo. Sei que vocês passaram, desde a nossa última aula, estudando muito. Eu sei disso, que vocês estudaram demais. Meu Deus, eu tenho plena convicção que se eu abrir esse microfone aqui para vocês, em qualquer momento vocês vão começar a cantar assim, ó. Vai ser sensacional. Tenho novidades para vocês. Não estou grávida de novo. Graças a Deus. Vamos lá, vamos lá. Cadê o povo? Vou mandar aqui. Gente, assim que entrarem as 12 pessoas, a gente vai começar, tá? Os meus alunos já sabem, eu honro quem já chegou. Quem já se programou para estar cedo, eu gosto de honrar essas pessoas, mesmo que tenham 2 pessoas na nossa aula, a gente vai começar com essas 2 pessoas, porque é assim mesmo. 9 pessoas, alguém saiu. Gente, quando chegar em 10 a gente vai, tá? Que 10 pessoas já é uma turma. Eu tenho uma turma de 10 pessoas, já é o suficiente para eu ficar doidinha da minha cabeça. 10 pessoas, bom dia, gente. Eu estou muito feliz. Eu me programei muito para essa aula de hoje. Sonhei bastante com isso, orei por vocês também. Para quem não sabe, eu sou cristã e eu oro, tá, queridos? Então, eu orei pela vida de vocês, pedi que Deus guardasse vocês e que fosse um tempo de muito proveito, tá? Eu tenho uma mania de me empolgar muito quando eu dou aula, mas essa aula eu me cronometrei para dar 40 minutos de aula e depois deixar para dúvidas, tá? Por isso que eu escolhi o YouTube, porque lá no Google Meet, o que acontece? Na hora que você pensa na sua cabeça, você abre o microfone mesmo sem eu perguntar. A não ser que eu diga assim, ó, pode perguntar agora. Mas tem gente que bate o cotovelo e quando vê já tá som ambiente, e é cachorro, periquito, papagaio. Então, não vai ser assim. Eu vou colocar um timer aqui pra gente, não para eu correr, mas porque esse ano de 2026, não sei quais são as resoluções de vocês, mas as minhas, dentre elas está cumprir com os meus, sabe, meus acordos pessoais. Então, se eu me programei a ser uma professora que consegue passar um conteúdo para vocês em 40 minutos, é isso que vai acontecer. Vamos lá, então? Gente, o nosso conteúdo de hoje não vai ter slide, tá? Não vai ter nenhum outro material. Vocês vão olhar para mim, bem nos meus olhos. Porque o assunto de hoje é a base, praticamente, de todo o nosso canto. Ele é um dos assuntos mais importantes que a gente tem dentro do canto, dentro da técnica vocal. E aqui, eu acredito que dentre essas 12 pessoas que estão aqui, muitas já cantam há muito tempo, muitas cantam pouco, muitas cantam muito. Tem gente que é só o cantor do domingo, tem gente que é o cantor da semana inteira, só do fim de semana. Tem gente que não é cantor, mas usa a voz todos os dias para trabalhar. GL, todo mundo usa a voz para trabalhar. Não, existem os profissionais da voz. Pessoas de telemarketing, pessoas que são professoras, advogados, que ativamente usam a sua voz para trabalhar. Tá? Tem pessoas que não. Meu marido, por exemplo, não é um profissional da voz. Ele passa o dia inteiro trabalhando dentro de um computador, na frente de um computador. Ele não precisa falar com as pessoas para desenvolver o seu trabalho. É isso que diferencia um profissional da voz de um profissional comum. E aí, o que foi que eu fiz hoje? Eu não me aqueci, eu não me alonguei, porque nós vamos fazer isso juntos, tá? Nós vamos fazer juntos. E eu vou mostrar para vocês como é o meu processo de aquecimento e o meu processo de alongamento. Mas eu quero pedir uma coisa para você nesse momento, tá? Se você separou esse tempo, essa 1 horinha aí do seu dia para você estudar, você vai estudar. Você vai lá no seu celularzinho aqui, ó, vai descer a barra de notificação. Se você está assistindo no celular, você vai colocar no não perturbe. Não é possível que o mundo não vai andar, não vai girar. Nada vai acontecer se você por 1 hora sumir. Eu garanto para você que isso não vai acontecer, tá? Então, para você aprender alguma coisa, você precisa prestar atenção, tá? E eu vou ser um pouquinho mais ousada, porque hoje eu acordei assim, ó. É de graça essa aula.
Ela é completamente gratuita. Eu só tenho o desejo de compartilhar com você conhecimento. Se você não usufruir disso, sou eu que estou perdendo? Aí você responde aí, não, exatamente, não sou eu que estou perdendo. O conhecimento eu já tenho, eu estou passando para você. Então se dedique, faça isso valer a pena, tá bom? Então vamos nos alongar juntos? Eu vou amarrar aqui meu cabelo. Por favor, cantor, se sente de forma confortável e ereta, tá? Cantor não se senta assim, cantor não fica assim, tá? Cantor aqui, ó. Eu gosto de falar ombro e sorrindo, que é isso aqui bem elevado, tá? Isso aqui se chama é como se fosse uma couraça, tá? Eu vou chamar isso de uma forma um pouco mais simples de compreender. É isso aqui, tá bom? Então é esse espaço do teu corpo, ele não pode. Ai, Gelli, mas eu tô ereta, minha costa tá ereta. É, mas isso aqui tá frouxo. A gente vai, ó. Imagina que tem um fiozinho aqui e você vai fazer isso. Qual a sua diferença? Você acabou de colocar de forma correta a sua coluna de ar, tá? Então é isso que eu quero de você. Nós vamos primeiro alongar. Alongamento é o primeiro passo, tá bom? Para a gente poder se aquecer e se alongar de forma correta. Então a gente tem 3 grandes lugares que nós precisamos alongar. Essa região e essa aqui, tá? Vamos pensar. 1, 2, 3. Gélia, eu posso alongar as pernas? Claro, principalmente se você for um cantor de performance. Né? Você se movimenta no palco, você vai para um lado, você vai para o outro. Se você for assim, você tem que alongar tudo. Estica para cima, estica para baixo, mas eu vou me concentrar da cintura para cima com vocês, tá bom? Vamos começar então? A gente vai começar fazendo aqui dessa região. Vamos lá? 10 segundos. 1, 2, 3. Eu quero que você sinta repuxando essa musculatura, tá? Tem um músculo aí que ele é muito importante. Não vou falar palavrões com vocês aqui, mas é um nome bem grandão. Sinta repuxando. Outro lado. 1, 2. Se concentre, tá? Muito do canto é percepção de corpo. Vamos olhar lá para cima. Desce a mandíbula. Não é com a boca fechada. Desce a mandíbula. Ó. Agora a gente vai olhar lá para baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Levanta devagar. Agora você vai rotacionar o pescoço. Deixa eu amarrar aqui, querido. Você vai rotacionar o pescoço, tá? 2 vezes para o lado e 2 para o outro. Olha aqui para mim, cantor. Não é assim. Não é isso. Tronco estabilizado. O que vai se movimentar é a musculatura do pescoço. Ó. Isso aqui mole, tá? Olha, primeiro me olhe, tá? Ó. Fecha o olho porque pode dar tontura. Vamos lá? 2 vezes para o lado, 2 vezes para o outro no seu tempo, sem correr. Porque a gente está falando de músculos. Ótimo, perfeito. Agora vamos para o nosso rosto? Como assim, Gelli? Eu não vou, não é a garganta que eu tenho que usar? É, mas só que para sua voz sair, ela vai precisar de lábios, de língua, de dentes, de mandíbulas, né, de expressão facial. Já viu aqueles cantores cantando assim, ó? Ah, tirei o pau no gato, tô. Por quê? O rosto está todo tenso, travado. Vamos tirar essa tensão? Primeira coisa que a gente vai fazer é rotacionar a língua. Eu amo isso. Ó, fechou? Sem apertar, tá? Encostou. Girou. Engole a saliva. Outro lado. Vocês estão concentrados, hein? Até o chat parou. Agora a gente vai estalar. Olha só. Se concentre em repuxar no céu da boca. Não é tanto para estalar embaixo. O movimento é em cima, ó. 10 vezes. Vamos agora fechar a boca e furar a bochecha. Outro lado.
Então, fomos o rosto? Vamos só fazer uma coisinha? A gente vai engilhar o rosto, tá? Engilha o rosto. Agora abre. Não vou conseguir bocejar, mas se vocês quiserem, bocejem. Engilha de novo. Pode apertar bem mesmo. Bocejou. Tá? Agora aí na casa de vocês, que bom que eu não estou com câmeras porque eu posso não me assustar. Façam para mim uma cara de muito susto. Fiquem um pouco nessa posição. Relaxou. Agora um sorriso extremamente extravagante. Relaxou. Agora uma cara bem séria, sem expressão. Agora uma expressão, pensa em estar relaxado. Tá? Ótimo. Agora vocês vão me mandar 20 beijos. Vou receber daqui com muito carinho. 1, 2, 3 e... Ótimo. Agora, a gente vai fazer a parte mais gostosa. Você vai se espreguiçar como se você tivesse 5 anos e a tua mãe tivesse acabado de dizer: vamos para a escola? Vamos lá? Não tem padrão, é só alongar mesmo. Um ladinho pro outro. Alongados, gele. Por que a gente está fazendo isso? 1, cantor não canta quando ele tem tensão no corpo, tá? 2, você sabia que a sua afinação também depende da falta de tensão do seu corpo? Já começamos a aula cedo, queridos. Quando a gente está muito tenso, é muito possível que quando a gente vá para a prática do canto especificamente, existem regiões que estão travadas e a gente não consegue alcançar as notas. E aí a gente pensa, minha voz não é para isso, eu não sei cantar, eu não consigo esse tom. Na verdade, você tem uma série de músculos que estão tensionados e você não vai conseguir executar as notas de forma correta. Agora que nós nos alongamos, vamos aquecer? Vamos. Vocês estão ouvindo? Estão ouvindo o teclado? Valeu, vamos lá então. O que você vai fazer? Primeira coisa, você vai fazer TR, tá? Olha, cantores que estão aqui, eu sei até quem são, que são praticamente... Muitos aqui já foram ou são meus alunos. Não negligenciem os exercícios simples. Isso aí eu não vou fazer porque eu já canto. Não preciso disso, já sei fazer. Não exercício, gente, de canto não tem a ver com quanto tempo eu canto, quanto tempo eu deixei de cantar. O exercício é para ativar algum músculo. Então, se eu estou passando esse exercício para você, é porque ele vai ativar alguma coisa que lá na frente a gente vai precisar. Então, não negligencie. A Gelli pediu para pegar um canudo e ficar soprando. Tem um objetivo para você. Não negligencie. Por isso, por que eu disse isso? Porque a gente vai começar com um exercício muito simples. A gente vai começar com dó. Rapazes vão fazer aqui. E meninas aqui. Tá? Rapazes aqui. Meninas aqui. O que a gente vai fazer? TR. Trigo. A gente vai falar trigo. Gelli, eu não consigo fazer esse tr. Fala trigo. Agora, se você já consegue fazer o tr de forma constante, você vai fazer... Se você não sabe, você vai fazer trigo. Tá bom? Mas sempre nessa nota. A gente vai fazer isso 5 vezes. 1, 2, 3 e... Trigo. 2 e de novo. Trigo. 1, 2, 3 e... Trigo. 1, 2, última vez. Trigo. Tá? Agora eu vou subir. Não é para fazer. Não. Como, sabe pombinho? É isso. 1, 2, 3 e... De novo e... De novo e...
De novo, e. De novo, e. Vamos subir. 1, 2, 3 e. De novo, e. De novo, e. De novo, e. 3 e. De novo, e. De novo, e. De novo, e. Gelli, não sei se eu fiz certo. Vai dar tudo certo. Segura aqui minha mão. Agora você vai fazer fu xixi para mim. Assim, ó. Fu xixi, fu xixi, fu xixi, fu xixi. Tá bom? Só que a gente vai fazer 5 vezes em cada notinha. Não se preocupe, você consegue. Aqui, ó. 1, 2, 3 e. Fu xixi, fu xixi, fu xixi, fu xixi, fu xixi, subi. 3 e. Fu xixi, fu xixi, fu xixi, fu xixi, última. Fu xixi, subi. 3 e. Fu xixi, sem medo. Fu xixi, fu xixi, fu xixi, fu xixi. Agora eu quero que você fale bom dia, beba uma água. Três e. 1, 2, 3 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 e. Última, 2, 3 e. Obrigada, Andréia. Beijo. Bom compromisso. Vai lá ficar rica pra gente. Gente, demos um aquecimento leve, tá? Prévio. Se você conseguir observar, a minha voz já subiu. Depois eu vou tentar fazer um edit pegando o início de quando eu comecei a live para agora. A minha voz já está em outro lugar. Esse é o objetivo do aquecimento, tá? Então vamos falar um pouquinho. Vamos começar a nossa aula de afinação? Vamos lá então, né, gente? Afinação. Se você já ouviu aquilo assim, nossa, você é desafinado, né? Ou então, nossa, eu desafinei. Caramba, você desafinou. O que é a afinação? A afinação é quando uma nota oferece um padrão pra gente, tá? Ela tem um padrão, toda nota tem um padrão, tem uma frequência específica, e aí a gente vai lá e reproduz. Na cidade de São Paulo! Gente, muita coisa aqui. Carros, motos e tudo. Então a gente não consegue atingir esse padrão. De uma forma muito simplificada, a afinação é muito simples de compreender. É quando eu erro ou quando eu acerto um determinado alvo. Por exemplo, eu acabei de acertar a afinação. Você vê que foi aleatório? Mas você percebe que a minha resposta a essa nota ela é rápida? Por quê? Porque agora a gente vai começar a entender o que é de fato a afinação. A afinação, ela é, na verdade, uma propensão que nós temos, um ouvido musical que a gente adquire ao longo da nossa vida, dependendo da quantidade de exposição que a gente tem à música, e a gente consegue ser ou não afinados. O que muitas pessoas chamam erroneamente de dom e de talento, na verdade é uma propensão, é um ouvido musical um pouco mais apurado que todos nós temos, mais ou menos.
Só que a afinação, diferentemente do que muitas pessoas pensam, é que ela pode ser treinada. Ela é treinada, ela pode ser ativada. Então, se você é uma pessoa que você consegue perceber quando você desafina, ou que alguém já disse para você que você é uma pessoa desafinada, hoje a gente vai aprender como é que a gente pode se tornar uma pessoa afinada. Como é que a gente pode fazer com que esse músculo, né, vocal comece a corresponder àquilo que a gente precisa. Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, a afinação, para ela acontecer, ela tem 3 etapas. Nós precisamos ouvir, nós precisamos perceber e aí nós conseguimos reproduzir. Ouvir, perceber, reproduzir. Qual é o grande erro que nós temos? A gente escuta e já quer fazer. Se você se identifica assim, você tem o que eu chamo de ansiedade de desempenho. Você ouviu, você já quer fazer. Já quer. Não, 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 não. Eu já sei fazer. Na afinação, a gente precisa ter paciência. A ansiedade de desempenho, ela não pode existir. Porque a afinação, você acabou de ouvir, que ela é um processo. Eu preciso escutar, eu preciso perceber e eu preciso reproduzir. Vamos lá, então, começar a pensar sobre isso? Você vai ouvir um som agora, tá? Eu já não vou. Eu acho que não deu. Não, eu vou escutar esse som. Todo som, ele tem uma imagem. Fecha até os seus olhos, pode fechar os olhos e escutar esse som. Tentar pensar nesse som. Ok, então agora eu vou tentar. Ou para os homens. Olha, Ellen, eu cheguei para agir totalmente desafinada, não tinha percepção, nem conseguia me escutar. Poucas aulas com a gente. Olha, eu não paguei a Ellen para falar isso, tá? Vamos chegar nesse ponto aí, Yasmin. Vamos chegar nesse ponto. Então, eu preciso perceber o tom. Ouvir, percebi. E aí, o que, que acontece na hora de reproduzir? O meu cérebro, presta atenção. O meu cérebro vai enviar uma mensagem para o meu corpo. Lembra? Vamos resgatar lá o início da nossa aula hoje? A gente se alongou e a gente aqueceu. O meu cérebro vai acionar esses músculos vão se reordenar dentro do meu corpo e aí eu consigo executar esse som. Gelli, que músculos são esses? Mandíbulas, língua, pregas vocais. Se for um som mais grave, a prega vocal vai ser como? A adução, o fechamento vai ser um pouco mais intenso e a prega vocal vai estar grossa. Se for um som um pouco mais agudo, vai ser um pouco mais leve esse toque e a prega vocal vai estar estendida, dependendo do lugar. Para a gente se afinar ou cantar afinado, a Yasmin estava falando aqui, Gi, eu desafino um pouco nos tons mais altos, tá? O que pode acontecer quando a gente desafina? Eu estou até antecipando um momento da aula aqui, que seria um pouco mais para frente. A gente vai chegar lá. O que acontece quando a gente desafina em tons mais altos? É importante você perceber a sua extensão vocal. É o primeiro ponto. Olha só. Eu sou uma mezzo-soprano, tá? Eu consigo algumas notas da soprano, mas eu não canto no extremo agudo. Eu canto ali médios e agudos, tá? Então, logicamente, que se alguém for tocar uma nota muito aguda, eu tenho a tendência a desafinar. Eu não vou chegar lá, porque não está dentro da minha extensão, daquilo que eu consigo cantar de forma saudável. Tá, Gelli, como é que eu resolvo esse problema? Você pode fazer 2 coisas. Uma, ou você vai diminuir esse tom para o que está dentro daquilo que é confortável para você. Essa é a minha orientação profissional. Ou você vai aprender e treinar a sua extensão vocal. Eu posso trazer uma aula de agudos para vocês, mas eu preciso que vocês entendam minimamente a afinação. Porque não vai adiantar de nada trazer uma aula de agudo se você não sabe nem cantar afinado. Aí vai ficar que nem a melody aqui. Não vai dar certo. Não vai dar certo, tá? Então, a gente precisa dessa percepção auditiva para a gente conseguir executar os nossos sons. E a gente treinando os músculos vocais é que a gente vai conseguir fazer com que isso aconteça. Gente, até aqui tudo bem? Vocês entenderam? De forma bem simples. A afinação é ouvir, perceber e reproduzir. Ouvir, perceber, reproduzir. Eu consigo ouvir? Eu consigo ouvir? Eu consigo perceber esse som? Ok, GL, vamos para a primeira parte. Consigo ouvir? Consigo ouvir. Escutei, tá aqui, ó. Escutei.
Escutei, ouvi. Agora, e perceber que esse é o meu grande problema, Gelli? Meu grande problema é perceber. Por que você não percebe, meu amor? Você não percebe porque você não tem referencial. Você vai perceber o quê se você nem entende? Lembra que eu falei para você que cada nota tem uma frequência? Vamos lá. Tá aqui a frequência do dó. Eu sei que está afinado, porque quando esse som entra em contato, isso aqui é um pouco de física, né? Quando esse som entra em contato com o ar, ele produz determinadas ondas sonoras que chegam até o nosso ouvido. Especificamente o dó tem esse som. Só que eu nunca escutei esse dó. Ou então eu não tenho o hábito de constantemente ficar. Logo, eu não tenho um repertório. Então eu não tenho como cantar afinado. E aí a gente vai começar agora, tá? Antes de. Vamos começar especificamente como é que a gente pode melhorar isso. Mas antes eu quero falar só uma coisa pra você. Você que é cantor profissional e você que é cantor não tão profissional assim. Quem é o cantor profissional, GL? Eu acho que eu sou profissional. Você é profissional se você ganha dinheiro cantando. Se você paga as suas contas cantando, você é um cantor profissional, tá? Se a música é o que faz no final do mês você, quero ir para um resort. A música que paga, então você é um cantor profissional. Você não é um cantor profissional quando a música ela não é o seu ofício de vida, ela é um hobby. Você faz quando você tem tempo ou quando você tem vontade, tá bom? E eu sei que eu tenho aqui cantores profissionais e cantores não tão profissionais. Não pense em profissional ou amador como essa coisa de quem sabe muito ou pouco, tá? Porque isso não é verdade. Tem gente que ganha muito dinheiro com música, mas não sabe nada de canto. Acha que tem dom e talento. E aí não cuida da sua própria voz. E vamos ver com 50 anos como é que vai estar. Zezé de Camargo tá aí para provar isso pra gente. Tá mais cantando nada hoje em dia. Não recebe mais quase convites. Recentemente viralizou. Não sei se vocês viram ele falando que ele não recebe convites mais. Por quê? Forçou tanto a voz, saiu tanto da extensão vocal, não cuidou, não teve um. Gente, vocês precisam de um profissional. Se você quer cantar, você precisa estar tendo um acompanhamento. Pode não ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, mas você precisa de um acompanhamento, tá? Então, eu sei que muita gente aqui cantava de um jeito com 12 anos, hoje em dia está cantando de outro. E daqui a 20 anos vai estar como? Né? Então, vamos voltar aqui antes dessa pequena bronca. Exatamente, Valéria. Gente, Chitãozinho e Chororó e Zezé de Camargo e Luciano. Olha a diferença. Meu Deus, gritante. Depois a gente pode entrar nesse ponto, tá? Então tem aquela pessoa que ela canta, ela é muito desafinada, e tem aquela pessoa que ela é pouco desafinada. O muito desafinado, ele vai errar praticamente toda a linha melódica da canção. Por exemplo, olha essa linha melódica aqui. Toquei 5 notas. O cantor que desafina muito, ele vai fazer isso aqui, ó. Dó, ré, mi, fá, sol. Viu que eu quase aceitei ali o sol, mas eu errei todo o resto. Isso é um cantor que desafina muito. Eu não sei se é esse o seu caso, mas a gente tem um cantor que ele tem micro desafinações. E ele ou não percebe, ou por conta de alguma incapacidade técnica, ele desafina, por exemplo. Viu só? Eu desafinei pouco nessa última nota, mas eu desafinei. Eu vou cantar uma canção aqui para vocês, dando 2 exemplos, tá? Uma pessoa que desafina pouco e uma pessoa que desafina. Eu não vou nem dizer a que desafina muito, porque vai ficar muito estridente. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Primeiro exemplo. Segundo, parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Exemplo 1 ou exemplo 2, eu desafinei. Keila disse 1,
Um, 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 um. Vocês estão bem, hein? Gente, eu mesma desafinei domingo, fui cantar na minha igreja. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê. Porque eu não vou trazer outros cantores, não. Vou falar de mim, porque eu não sou perfeita, né? Não. Vamos então, como melhorar a nossa afinação? Primeira coisa, repetição. Repetir. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu digo pros meus alunos, que eles sabem. Todo mês eu elejo uma canção difícil pra mim, para aquele meu momento de vida, e eu canto essa música um mês inteiro. 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 O Marcos diz que eu furo o disco às vezes. Inteiro. Inteiro. Muito bem. Isso mesmo. Isso mesmo, Keila. É o exemplo 1, gente. Eu desafinei no 1, tá? Então, por exemplo, esse mês, qual é a minha canção escolhida da vez? Imperfeito. É aquela música da igreja. Foi quando ele me alcançou, correndo me enxergou, se fez meu amigo. Essa é a minha música. Por quê? Porque ela é de uma classificação um pouco mais aguda que a minha, mas eu tô trabalhando a minha extensão. Dica aqui para as meninas: você engravidou, a sua voz ela fica um pouco mais grave, tá? Tem um hormônio que ele ativa especificamente na prega vocal quando a gente tá grávida. Então a gente fica com a voz um pouco mais grave. Então eu comecei a treinar essa canção para melhorar. E o que eu faço? Repetição. Pegue seu caderninho, seu celular, qualquer coisa. Ponto 1, repetição. Eu preciso repetir. Eu preciso repetir para começar a melhorar a afinação. Oh, meu Deus. Ponto 2, e é isso que eu vou trazer para vocês aqui agora. Aplicativos. Aplicativos. Eu vou fazer um compilado depois e vou mandar lá no grupo os aplicativos que eu uso para treinar. Tá? Mas você tem que ter ou aplicativos, ou então, GL, meu celular não comporta, não tem memória para um aplicativo. Baixa um tecladinho grátis. GL, eu não consigo, não entendeu? Eu não consigo. Então você vai fazer o seguinte, meu amor, vou compartilhar aqui com você. Oh, meu Deus do céu. Cadê aqui? Oh, meu Deus. Não, deixa eu olhar aqui para vocês. Você vai aqui, ó. Você vai lá no seu Google, vai digitar assim, ó, piano online. Tá lá um tecladinho para você. E o que vai acontecer? Você vai ficar lá, ó. Ah, 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 ah. Pronto. É isso que vai acontecer. A repetição. E o aplicativo, alguns têm exercícios prontos que você vai ouvir e repetir. E outros têm, para quem é um pouco mais avançado, eu vou mostrar para vocês por classificação de tempo, tá? Aqueles que já cantam há mais tempo, aqueles que cantam há menos tempo. Tem aplicativos mais simples e mais complexos, tá? Esse é o segundo ponto. Eu falei isso para os meus amigos, eles fizeram chacota de mim quando eu disse que minha voz tinha mudado quando engravidei. Eles disseram que não tinha nada a ver. Ainda bem que não foi comigo, porque senão jogava uma pedra. Não, eu jogava um feto na cara dele. Brincadeira, gente. Não me cancelem. Dica: não falem sobre a voz dos outros. A sua comparação tem que ser com você mesmo. É você que tem que se comparar consigo. Eu não consigo fazer tal coisa. Eu não estou dando conta de fazer tal coisa. Não fica olhando para a voz do amiguinho, porque a gente tem muita coisa para melhorar. Então a gente gasta mais tempo em. Vamos investir tempo em melhorar a nossa própria voz, né? Então é isso que vai acontecer. Então, os aplicativos. Eu tenho um, se você quiser anotar: Voice Training. Voice Training. Nothing compared to CCB. Voice Training, treinamento de voz para o Android e Voice Training para o iOS. Pode anotar aí. Tem outro que eu gosto muito, que é percepção musical. É um ouvido laranja cheio de ondas sonoras, assim. Pode baixar também. Ou você pode baixar um aplicativo mesmo de tecladinho no seu celular. E você vai treinar, gente. Até você perceber que você conseguiu entrar na frequência da nota. Gelli, mas eu já te disse que eu não consigo perceber. Você não percebe porque você não tem referencial. Você ouvindo o referencial, você vai começar a perceber. Eu tenho alunos que eram muito desafinados, que hoje, quando eu passo um exercício de pegadinha, ele fala: peraí, Gelli, peraí, vou tentar de novo porque eu desafinei. Por quê? Começou a ser exposta ao referencial, tá? 3. Terceiro ponto para melhorar a sua afinação: respirar.
Você tem que aprender a respirar. A respiração, ela é o combustível para cantar. Paloma, eu vou colocar lá no grupo, tá? Um resumão de aplicativos, tá? Pode deixar que eu vou mandar o link para vocês todos lá no grupo. Aqui eu quero que vocês se concentrem, tá bom? Respiração. Então, qual é a respiração que eu vou utilizar? É a diafragmática. GL, qual é essa? Preste atenção, essa parte de cima não sobe. Não mexeu. Onde está mexendo? Aqui embaixo. A gente já falou sobre respiração diafragmática na nossa próxima aula. Aula anterior. Mas se vocês sentirem necessidade de novos exercícios, é só vocês me falarem lá no grupo, que aí eu vou trazer exercícios novos, tá? Então, a respiração é muito importante. Façam aqui para mim, ó. Tss, longo. 1, 2, 3 e... Tss. Se você é um cantor que já canta há muito tempo, você tem que aguentar esse exercício minimamente por 21 segundos. Se você já não canta tanto tempo assim, não treina tanto, 10 ali, 12 segundos é o que você vai conseguir fazer com qualidade para cantar, tá? Porque a respiração, por que ela é o combustível? Faltando ar, falta o tom. Faltando o tom, eu saio da linha melódica. Mas se eu tenho ar, eu consigo sustentar. Fui para um casamento uma vez, que a mulher queria um final apoteótico e uma canção muito difícil de cantar. Gente, eu lembro que eu fiquei 2 semanas só naquele final. Na nota, estendendo. Na nota, estendendo. Repetição. Tá? Que foi o nosso primeiro tópico. Estamos no terceiro. Combustível é a respiração. Você precisa treinar a respiração diafragmática. Vá para frente do espelho, tá? Cante movimentando a musculatura embaixo. É só suas costelas que vão precisar abrir. Quarto ponto, você vai precisar de monossolfa. O que é isso, GL? Monossolfa, manos. Monossolfa é uma técnica de um músico que ele percebeu que para as pessoas poderem entender que as notas estão acima ou abaixo, ficaram agudas ou graves, elas vão precisar do movimento das mãos. Eu faço isso com os meus alunos sem que eles percebam. Eu digo, coloca essa mão para cima quando sair esse agudo. Ah! Ei! Coloca essa mão para cima. Mas o que é isso que a gente está fazendo? O monossolfa de uma forma um pouco simplificada. Então, o que a gente vai fazer? Ereto, coluna de ar. Colocar os ombros sorrindo, tá? Você vai fazer o quê? Vai botar a mão bem aqui no tronco? Ah, tá bom? 1, 2, 3 e... Ah, de novo. Ah, de novo. Ah, agora a gente vai fazer devagar, para você perceber o que você está fazendo. 1 e... Perceba o que está acontecendo por dentro. Preste atenção no seu corpo. Feche os olhos. 3 e... de novo. Última vez. A primeira nota é a mais grave. A segunda é um pouco mais aguda, mas a terceira é a mais grave que nós temos. É por isso que o monossolfa é importante. Dica para você, cantor, que já canta há muito tempo. Esse exercício que a gente acabou de fazer é para você que tem dificuldade com a afinação inicial. Mas você, cantor, que já canta há muito tempo e não está conseguindo acertar aquela nota. A música que eu cantei domingo foi a seguinte. Foi uma música do Diante do Trono. E tinha uma hora lá... Preciso de ti. Era um pouco mais agudo que isso, tá? E o que eu fiz? Preciso de ti, lá eu fiquei, a mão em cima, tá? Então o que você vai fazer? Além de treinar essa canção e repetir essa canção, use as mãos. Use as mãos. GL, mas eu sei que tem gente aqui que canta e toca. Para você treinar, você não precisa do seu teclado, você não precisa do seu violão. Quando você chegar lá para cantar, você já vai ter que ir organizado. Você precisa treinar em casa. Você não vai treinar no show.
Você treina na sua casa sem o seu instrumento. Por quê? Porque quando você for pegar o seu instrumento para cantar, a habilidade do canto já vai estar organizada. Você não vai precisar fazer nada. Porque você já ensinou o seu músculo durante aquela semana qual é o comportamento que ele vai precisar ter. Lembra que o corpo se organiza para se afinar? Como é que você vai organizar e tocar ao mesmo tempo lá na hora do show? Não tem condições. Você vai se organizar antes. Se organize antes. Faça a sua musculatura compreender antes, para que depois você possa chegar lá e possa executar. Então, esse foi o quarto. Treinar as notas, tá? Com monossolfa. Outra coisa, que essa aqui é facílima para vocês. O quinto e último ponto. Passei 2 minutos aqui, ó. Quinto e último ponto. Você vai cantar na frente de um espelho. Gelli, mas eu já faço isso. Eu faço muitos shows. Se o espelho falasse, Gelli. Então, eu vou desafiar você essa semana a fazer uma coisa. Você que nunca fez. Você vai chamar um amigo ou uma amiga ou alguém da sua família e você vai cantar para essa pessoa. Fulano, sente aqui. Para quê? Sente aqui. Por favor, se sente. Mas o que? Se sente. Aí você põe seu karaokê lá e começa. Every night in my dreams, I see you, I feel. Se ele chorar, você pergunta se foi porque foi emocionante. Ou se porque causou dor. Se causou dor, você continua treinando a afinação. Até que vocês entenderam, gente? Vocês conseguiram entender? Às vezes a gente desafina, só alguns adendos agora, tá? Às vezes a gente também vai desafinar porque a gente não consegue articular de forma correta. Vou mostrar uma coisa para vocês. Prestem atenção em mim agora, tá? Eu vou tocar algumas notas um pouco mais graves. Olhem para minha boca, tá bom? Para minha mandíbula também. Afinei. Tava de uma certa. Aqui a gente começou a entrar um pouco no agudo, mas predominantemente graves esses sons. Agora, olha o que vai acontecer quando eu for um pouco mais pro agudo. O que aconteceu? Eu modifiquei o rosto. Às vezes, a afinação que você não consegue atingir está porque você quer cantar assim, ó. Olha só, olha a diferença. Claro que eu posso conseguir ir cantando assim? Posso, depois de um tempo de treino. Por quê? Porque o músculo se organizou e ele sabe o que fazer. Mas o ideal é isso. E o que foi que me atrapalhou, que eu falei para vocês no domingo, que eu desafinei? Foi porque eu não fiz... Opa! Acabou aqui, ó. Foi porque eu não fiz essa expressão, porque eu estava nervosa. Chegamos no ponto final. O nervosismo vai te atrapalhar. Ele vai te fazer desafinar. É por isso que você precisa se desafiar. Se você está muito confortável cantando, olhe bem nos meus olhos aqui, ó. Se você está muito confortável cantando atualmente, significa que você precisa de novos desafios. Você precisa se desafiar. Gelli, mas eu não tenho problema de cantar para 10 pessoas. Chama só uma, para você ver. Chama uma pessoa para te assistir, para olhar para você. É a exposição que vai fazer com que você comece a avançar no seu canto, tá? Então, nossa, eu falei agora, né? Eu acho que você sentiu aí na sua casa. Começa a se desafiar. Se você é um músico experiente, se desafie, faça coisas que deem aquele friozinho na barriga, sabe? Por quê? Porque isso vai te mostrar que você está avançando, você está começando a fazer uma coisa nova de novo. E eu falei para os meus alunos, né? Eu tenho uma aula que eu vou mandar para eles essa semana, porque nós estamos na etapa de finalização do nosso recital. Vamos começar a preparação para ele, antes de chegarem às aulas de fevereiro. Você precisa se expor. Você precisa se colocar em lugares desconfortáveis. Tu ainda fica nervosa, Gi? Fico. Gente, eu fico nervosa o tempo todo. Eu fico sempre nervosa. Só que depois de um tempo, você lembra do corpo organizado? Você treinou. Você se organizou. Então, quando chegar na hora, com o tempo, isso vai ficando mais fácil. E existem níveis de nervosismo. Existem níveis. Então,
Hoje em dia eu não fico nervosa cantando em casa, cantando para amigos, né, fazendo uma apresentação, mas às vezes eu ficava quando eu tinha um casamento muito grande para fazer. Eu cantei numa catedral em Belém, quando eu fui chegar lá, quando eu fui cantar no Teatro da Paz, que eu olhei o tamanho daquele teatro, eu fiquei, meu Deus do céu. E aí é necessário muita concentração. Mas a vida vai trazendo esses novos percalços para vocês, tá? Então, essa foi a nossa aula de afinação. E agora eu quero falar para vocês, já preparem as tuas perguntas aí, já vai colocando aqui no chat as tuas perguntas, mas eu quero falar para vocês das minhas turmas. Já ele vai fazer teu merchan? Vou fazer sim. Se você quiser, você muta. Gente, as minhas turmas estão abertas, tá? Para fevereiro. E eu tenho 2 turmas, só 2 turmas. Uma que vai ser na terça-feira e uma que vai ser na quinta-feira. A turma de quinta-feira, ela está a R$ 100. Vai ser 40 minutos de aula. Esse tempo que a gente teve aqui é o tempo de uma aula, que vai ser a turma da quinta-feira, tá? A turma da terça-feira, ela vai ser um pouquinho mais longa. A de quinta é 100, a de terça é R$ 200, tá? Para você que está chegando agora. Tenho acompanhamento. Gélia, eu sou muito rico. Eu quero fazer um acompanhamento individualizado. E aí você vem comigo no privado, que é um pouquinho mais caro, tá bom? Justamente para pessoas que querem um atendimento mais rápido, né? Querem uma devolutiva diária. Esses outros grupos, o grupo de quinta-feira, as avaliações serão de 2 em 2 semanas. E o grupo da terça-feira será de semana em semana, enquanto a aula individualizada vai ser diário, tá bom? Então, vocês podem falar comigo depois, se vocês sentirem vontade. Senão, a gente vai permanecer por aqui, tá? Dando essas aulas. Sempre são as mesmas pessoas nas aulas, eu fico muito feliz. E a minha vontade é fazer um grupo só com vocês. Mas a gente vai continuar, tá bom? E não percam. Agora, vamos para as dúvidas? Vocês têm dúvidas? Se vocês têm dúvidas, eu quero que vocês comecem a digitar aqui no chat. Eu vou começar a ler o que vocês estão falando. O nervosismo nos desestabiliza porque nos preocupamos com o que vão falar. É exatamente isso, tá? É exatamente isso. O nervosismo, ele faz com que a gente coloque em xeque o que a gente tem ou quem a gente é. Gente, a arte faz isso. A arte, ela nos expõe. Porque, literalmente, a arte é mostrar os dons. A arte é isso. O que eu tenho de dom eu mostro para o outro e ele julga se isso é belo ou se isso não é. Tem gente que ama a minha voz, tem gente que já não gosta tanto. Eu trabalhava numa empresa de casamento e tinha gente que dizia especificamente eu quero a Giele cantando no meu casamento. E a gente quiser da Giele, não, eu quero aquela outra cantora. E é muito particular. A gente tem que se desvencilhar dessa ideia na arte, tá, gente? De que todas as pessoas vão nos amar, isso não é verdade. Quanto mais você ficar em paz com a ideia de que vai ter mais pessoas te apoiando do que pessoas te negligenciando, mais rápido você vai se libertar para aprender. Já desafinei bem feio uma apresentação de palco, eu acho, onde eu cantava como uma menininha. Com uma menininha, ela com o microfone e eu só no gogó. Quando desafinei, abaixei a cabeça para tentar me esconder. Quem nunca, né, gente, passou uma vergonha? Gente, perguntas? Vou esperar até as 11, hein? Boa, boa, Alan. A estrutura da cavidade bucal pode atrapalhar o canto, mais especificamente chegar em agudos ou até em falantes? Sim. Todo o seu trato vocal vai fazer com que o seu som ou não chegue em determinado lugar ou frequência que você deseja. A gente chama isso de trato vocal. Claro que a gente tem uma fisiologia particular. Eu não sei se eu vou te responder, tá? Eu não sei se vai ficar tão claro. Se não, pode me perguntar de outro jeito, então me mandar uma mensagem no privado, caso não seja respondido. Falsetes, pensei que era falantes. Sim, sim. Que é isso que eu acabei de te falar. O que é o trato vocal, Alan? Ele é toda essa região. Envolve tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui. É tão importante que eu tenho uma aula só sobre isso. Como posicionar a língua, como posicionar os lábios, como posicionar a mandíbula, porque ele vai atrapalhar. Principalmente, tu viu o exemplo que eu dei dos agudos? O que eu fiz? A gente chama isso aqui de músculos zigomáticos. Então, nos agudos, a gente tem que, alongar o zigomático. E às vezes engelhar. Às vezes a posição de sorriso, às vezes a posição de alongamento. O que vai determinar qual é a posição correta? O treino. Você tem que treinar. E eu sei que tu é experiente. O Alan, gente, ele é um cantor de São João de Pirabas, ali próximo de Salinas. Ele é a sensação. Se tu chegar lá em Pirabas e dizer assim, cadê o Alan? Todo mundo sabe quem é o Alan. Então, ele é um cantor muito experiente. E, Alan, trabalhar o teu trato vocal vai te possibilitar uma saúde muito grande.
Porque o trato vocal, dependendo do músculo que tu usa, vai mudar a forma que a tua voz ressoa, né? Pode ser um pouco mais faríngea, né? Pode ser essa região mais aqui faríngea, e eu uso por isso para um agudo mais forte, né? Pode ser uma região um pouco mais nasalizada, né? E eu uso mais essa região nasal, ou pode ser mais oralizada, tá bom? Dependendo do que tu for cantar, o teu trato vocal vai precisar te ajudar. Por isso que é muito importante, ele é um fator determinante também. Vou continuar com a minha dúvida, Gi, voz na garganta, aquela entonação enjoada. Não entendi tua dúvida. Tu fez uma afirmação, não sei qual a dúvida. Nossa classificação vocal pode mudar com o tempo de técnicas de Sula? Com certeza, absolutamente. Antes eu tinha uma classificação e hoje eu tenho 3 notas acima, tanto para o grave quanto para o agudo. É um músculo, né? Tá aqui, ó. Essa Xuxa aqui, ó. Tá aqui tuas pregas vocais. Literalmente desse jeito aqui, gente. No grave, ela encurta. No agudo, ela estica. Claro que ela vai ter um limite, mas ela consegue esticar. Ela pode chegar no máximo do esticamento. E também existem outros lugares, né? Pra gente atingir agudos, por exemplo. Eu não atinjo na voz de cabeça uma nota. Mas se eu usar o belt, eu já consigo fazer. Então são regiões diferentes e técnicas diferentes, tá? Mas pode mudar sim. Como tirar a entonação, voz da garganta? O que seria entonação? Porque eu acho que tu tá usando uma palavra para o que não é, tá? Como tirar a voz da garganta? É isso? Tu sente que tu canta ainda aqui fazendo essa força? Tu ainda não conseguiu movimentar a voz, Ellen, tá? Eu acredito que tu estejas fazendo algo errado, porque se tu faz o aquecimento, a voz sai da região falada, né? Ela sai de se concentrar aqui e ela vem para outros espaços. Os alongamentos faciais também vão te permitir esse espaço maior. Então, pode ser que tu não consegue fazer o li. Ó, gente, isso é muito importante, tá? GL, presta atenção. Eu consigo cantar muito bem se eu fizer dó, ré, mi, fá, sol. Nossa, bem colocado, bem aquecido, respiração correta. Mas se eu colocar uma música aqui, eu erro. Por exemplo, eu só sei cantar. Percebe que teve diferença? Uma com mais qualidade, outra com menos? Muito provavelmente, Ellen, o que tu não consegue fazer é a transição. Tu aquece e alonga correto. Quando tu transiciona para a canção em si, bem aqui no meio, existe uma ruptura da transferência da técnica e tu não consegue fazer. Dica valiosa, pega a tua caneta. Pega a tua caneta. Aqueça com a música. Aqueça com a canção do repertório. Não faça um aquecimento separado e depois vá para a canção. Pega a canção e já aquece. Vou usar parabéns para você, porque todo mundo conhece a melodia. Depois coloca a palavra, porque o músculo já vai estar ajustado. A propensão de errar é menor. E aí dá para cantar. E aí não fica na garganta. Pode ser isso que está acontecendo contigo, Ellen. Testa isso, depois tu me fala. Cantores de tons baixos, acho que vozes graves, podem colocar em um grupo específico de cantores, tipo back vocal? Sim, porque dentro da harmonia vocal a gente tem várias tonalidades que precisam alcançar. Uma harmonia vocal, cada cantor fica onde é confortável. E existem as tonalidades baixas, elas são importantes para as harmonias, né? Então, eles podem entrar em grupos vocais, sim. Me chamo Gabriel, sou do Ministério de Louvor da nossa igreja. O nosso pastor diz que homem não deve cantar louvor de mulher. E mulher não deve cantar louvor de homem. O que você acha sobre isso? É realmente errado? Gabriel, eu acredito que não seja aí uma questão de preconceito, tá? Eu acho que ele deve ter alguma questão. Mas o que eu digo para os meus alunos? Eu digo a mesma coisa. Por quê? Porque a tua voz é grave, Gabriel. Se eu colocar para você para cantar Gabriela Rocha, você vai forçar a sua classificação. A mesma coisa com as mulheres. Eu não posso pegar se o sol se pôr e a noite chegar, tu és. Eu alcancei, mas não tem qualidade. O que pode acontecer é o seguinte, que é o que eu digo. Você gosta daquela música e é uma mulher que canta, procura lá, cara, o playback masculino.
E aí você canta na tonalidade adequada para você. Essa é que é a questão. É cantar o que é confortável. Giane, mas eu canto aquela música que está confortável para mim, mesmo sendo um tom feminino. Tudo bem, você pode oitavar. O que é oitavar? Cantar a mesma nota no outro lugar, que é o que os homens que estão aqui estão fazendo. As mulheres aqui, ó. Ah, e os homens? Isso é oitavar. A mesma nota em alturas diferentes. Espero que eu tenha te respondido. Sou esposo da Ellen, ela fala muito sobre você. Obrigada, Ellen. Beijo para a família de vocês. Quando você acha que sua voz não tem força, há exercícios para isso? Fortalecimento de voz, existe isso? Isso é um outro assunto, tá? Mas sim, a sua voz deve ser fraca porque você tem pouco fechamento na sua prega vocal. Quando ela vai fechar, ela faz isso, ó. Ao invés de ela fazer ela vai, E existem exercícios, como na academia, de aumentar o peso. E aí a gente aumenta o peso na voz, mas você precisa de acompanhamento para isso, tá, Valdineia? Pense sobre a turma de quinta-feira. E vem estudar comigo. Vem estudar comigo você também. Ingrid, geralmente eu procuro subir um tom da música que os homens cantam. É isso aí. Você vai subir tom até ficar confortável. Como saber se somos segunda voz? A primeira voz sempre tem que sobressair mais que a segunda? É possível uma segunda voz ser a principal? Isso é também outro assunto, Yasmin. É outro assunto. Mas eu vou te responder. Não tem como você saber se você é a segunda voz, porque não existe isso. Eu sou segunda voz, você é a primeira voz. Não existe isso. Existe o cantor que sabe fazer harmonia vocal. Se vocês quiserem, eu trago uma aula de harmonia vocal aqui para vocês. Ó, a voz principal é essa. Quem faz segunda voz vai fazer... Eu faço algo diferente da primeira voz, mas eu sei fazer a primeira e sei fazer a segunda. É uma capacidade de ouvir e cantar o que está dentro daquela harmonia vocal. E sim, a segunda voz não posso fazer isso. Ó. Não. A primeira voz tem que se sobressair. Você tem que ouvir a melodia principal. Eu acredito que as perguntas de vocês acabaram. Se houver ainda alguma dúvida sobre a afinação lá no grupo, tá bom? Meus amores, um beijo. Batam foto, marquem no Instagram, deixem as pessoas me verem e verem que você tá estudando. Às vezes as pessoas não dão oportunidade pra gente cantar, porque aquele ali nem estuda. Nem só canta no banheiro, não estuda nada. Isso se torna um vício, se torna mesmo. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada por esse tempo, tá? Eu espero que vocês estudem, tá? Durante essa semana. Eu vou mandar lá no grupo exercícios e aplicativos para vocês passarem essa semana fazendo. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, tá? Estou com turmas abertas e depois você pode falar comigo, seja qual for o assunto para você. Um grande beijo. Amo vocês. Ai, Jane, mas tu não me conhece, mas amar é uma decisão, não tem a ver com o que você faz pra mim. Eita. Amo vocês. Ju, te amo. Beijo. Fiquem com Deus. E não vão mais cantar desafinado, por favor. Tá? Por favor, vamos parar de cantar desafinado por aí. Agora a gente vai ser, por favor, sem melody. Vamos. Até a melody melhorou. Vai ver a melody cantando antes, a melody cantando agora, e tu não quer melhorar. É isso. Beijo. Tchau, gente.